श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भेत्तात्तिहं वनतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्मबरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भजवीशनाथ वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Helodunito khedaya visayadaya pratmilo damodaya Shamma sastra vibodaya rasodaya chittarpitan madaya Shashad bhakti vinodaya samodaya madhurja marjadaya Sri Chaitanya daya nidhe tavadaya bhuyadamandadaya Helodunito daya. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse: Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana é o nosso único slogan no nosso ambiente devocional. Nós da Gaudias só desejamos a vitória do Harinama Sankirtana, porque dentro deste Shri Krishna Nama Sankirtana nós recebemos todas as bênçãos, tudo. Não estamos falando de Narayana Nama Sankirtana, nós estamos falando de Shri Krishna Sankirtana. Shri Krishna Sankirtana significa Shri Shri Radha Govinda Aprakrita Vilasmai Chinmai Lila Vilas. Todos os passatempos do Senhor Supremo, porque nos seus santos nomes está contido o próprio Senhor Supremo e todos os seus passatempos. O Senhor Krishna é completo. Nós podemos experimentar todas as raças com Krishna, mas nem mesmo com Narayana ou Ramachandra. Nós podemos trocar todas as raças com Krishna, Santa, Dasya, Vatsalya, Madhurya, Sakya, Parakya, tudo é possível com Bhagavan Shri Krishna. Eu estava falando outro dia que sem raça não existe estabilidade neste mundo material, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, Prakrita ou Aprakrita, em todos os infinitos mundos e universos. Sem raça não existe estabilidade. Ninguém pode viver sem sabor, sem uma troca afetiva, emocional, algum tipo de prazer. Tanto um mosquito quanto uma barata, um rato, um chacal, um homem, todos os seres vivos querem trocar algum tipo de prazer. Talvez prazeres materiais, sim, mas a fonte de todas as raças é Bhagavan Shri Krishna Nandanandan Krishna. Todas as raças, direta ou indiretamente, vêm do Senhor Supremo, Nandanandan Bhagavan Shri Krishna. E nós queremos receber prazer, e essa é a nossa vida. Nós precisamos de algum tipo de prazer. Sem prazer não existe vida. Sem prazer a vida não tem sabor. Consciente ou inconscientemente, todos querem receber algum tipo de prazer. Mas o prazer espiritual e o prazer material são totalmente diferentes. Através do sabor material, do prazer material, você mergulha no oceano das ilusões. E com a Prakrita Rasa, com o prazer transcendental, você flutua e voa. Ontem, que versos nós analisamos? Que verso eu pronunciei? Um verso pronunciado por Chaitanya Mahaprabhu, eu repeti ele durante a aula de ontem. Sansara Sindhu Uttarane Hidayam Yadisa Sankirtanam Ritarase Ramate Nanosche Premam Budho Viharane Yadi Chitta Vitti Chaitanya Chanda Charane Kurutan Ragam Chaitanya Chanda Charane Kurutan Ragam. Se você quiser dançar no oceano de Prema,
Se você quiser nadar no oceano do amor puro por Deus, você tem que abraçar os pés de lótus daquele Gaura Hari. Não existe outro caminho. Nishimadeva não pode nos ajudar a esse respeito. Então, é um problema, porque nós só precisamos de Bhagavan Nandanandan Krishna, e quando Nandanandan Krishna vem na forma de Gaura Hari, nós recebemos uma grande bênção, uma facilidade especial. À exceção de Nandanandan Krishna, quem vai distribuir prema para as plantas? À exceção de Krishna, quem vai distribuir prema para as plantas? Krishna caminha pelas florestas, toca as plantas e dá misericórdia para elas. E Gauranga Mahaprabhu ainda mais. Porque Krishna Avatar, ele tem esse fator predominante de Madhurya. E depois dela, primeiro Krishna é doce, depois ele é misericordioso. Audarya, a misericórdia em Krishna está lá, sem dúvida. Mas Mahaprabhu é primeiro misericordioso e depois doce. Gauranga está transbordando excessiva misericórdia, inesperada misericórdia. É por isso que nós dissemos desde o primeiro dia que toda essa criação e todos os seres humanos, na história dos seres humanos, ninguém nunca pôde pensar nesse tipo de misericórdia que é mostrada por Gauranga. Nem em sonho as pessoas podem realizar. Então nós estamos esperando por centenas de milhares de nascimentos e não recebemos essa solução definitiva da misericórdia. Sem prema, nenhum tipo de estabilidade pode acontecer na nossa vida, nenhuma felicidade estável. Quando você recebe Krishna Prema, a solução de todos os problemas se manifesta. E não é mais necessário uma organização para a paz mundial, não é mais necessário nenhuma instituição, nenhum tipo de trabalho físico. Somente a excelente misericórdia de Gauranga Mahaprabhu traz o fim de todos os problemas. Nós não precisamos de organizações. As soluções se manifestam automaticamente. Mas quem presta atenção nisto? Quem presta atenção nisto com todo o coração? Ninguém está interessado. Sem amor, sem prema, este mundo não consegue alcançar a paz, a serenidade. Então, qualquer tipo de raça, qualquer tipo de prazer que nós trocamos nesse mundo material, o gosto do prazer material, todos os sabores de prazeres aqui são o reflexo pervertido dos prazeres espirituais, a Prakrita Rasa. Nós não entendemos isso, nós não conhecemos o endereço do êxtase transcendental. Nos Upanishads está escrito que nós lemos muitas coisas, ouvimos muitas coisas, mas não prestamos atenção com o nosso coração. Qualquer prazer que venha até nós desfrutamos através de Maya. Mas toda a raça, na verdade, direta ou indiretamente, vem de Krishna, não de Maya. Então, dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu está dizendo: sem mim, ninguém pode alcançar Braja Prema, Krishna diz. Nem Vasudeva Krishna pode dar Braja Prema. O Krishna de Dwaraka. Braja Prema só é possível receber pela ajuda de Swayam Rupa Bhagavan Shri Krishna Govinda, Chaitanya Mahaprabhu ou o Krishna de Vrindavana. Os dois são Swayam Rupa.
Os dois são a forma original do Senhor Supremo. Dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu manifesta uma lila muito doce. Todos os semideuses, vestidos como seres humanos, visitavam o Gambhira Mandir, o templo de Jagannatha, todos os dias para observar, para enxergar Chaitanya Mahaprabhu. O Brahma vinha, o Sr. Shiva também ia lá. Ele está lá na forma de Vishwanatha, nos portões do templo também. Sempre dentro do templo de Jagannatha, os devatas, os semideuses, desciam e se transformavam em seres humanos para receber Mahaprasada, de olhar para o Senhor Chaitanya. E Gauranga Mahaprabhu manifestava esse tipo de passatempo. Nós estávamos analisando esses passatempos. Nós começamos com um verso que foi pronunciado por Swarupa Gosai, um verso muito importante. Swarupa Gosai, em Navadvip Lila, ele é Purushottam Acharya. Então, quando Gauranga Mahaprabhu decidiu tomar sannyasi, ele deixou essa sua vida como Purushottam Acharya ele enlouqueceu e foi até Varanasi. Ele deixou tudo para trás como Gauranga. Quando Gauranga se foi, ele viu o mundo ficar vazio. Tudo estava vazio. E para onde Gauranga Mahaprabhu foi? Depois que Mahaprabhu partiu, ele foi para Varanasi. Então ele pensou, se Gauranga tomou sannyasi, eu também vou tomar sannyasi. Ele tomou o sannyasi parcial. Ele tomou os mantras, mas não a roupa e a danda. E o nome que ele recebeu foi Damodara Swarupa, ou Swarupa Damodara. Ele não estava interessado no Mayavada Bhajana, no Bhajana Advaita Vedanta dos Mayavadis. Ontem nós estávamos dizendo como é possível esperar que Brahmananda Bharati tenha deixado esta filosofia Advaita e abraçado a filosofia devocional. Ele é Uddhava nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, pois imediatamente depois de olhar para Gauranga, ele disse: eu não consigo ver mais nada além de você. Eu tento me concentrar no Brahman pessoal, mas é impossível. Como Shukadeva Goswami pessoalmente disse também. Antes eu estava ocupado meditando no Brahman pessoal. Mas meu coração se transformou totalmente. Se nós quisermos perguntar por que e como, nós não entenderemos a resposta. A resposta você recebe quando você se estabelece no Gauranga Bhajana. Aí você entende como, quando e por que o Senhor dá esse tipo de misericórdia, esse milagre. Prakashananda Sarasvati passou a vida como Mayavadi. Ele tinha 10.000 discípulos. Ele falava só de Maya, Brahma e Jiva. Nunca ele pronunciava o nome de Bhagavan. Nunca. Ele é um ofensor dos pés de lótus de Krishna. É por isso que ele nunca pronunciava o nome de Krishna. Então, ele dizia, não vá para Chaitanya. Não vá lá. Ele faz bruxarias, ele faz magia negra. Mas ele não pronuncia Shri Krishna Chaitanya. Ele sempre só diz Chaitanya. Por que? Perguntam para Mahaprabhu. Qual é a razão? Por que Prakashananda nunca fala Shri Krishna Chaitanya? Ele só diz Chaitanya.
Mahaprabhu responde porque ele não pode pronunciar o nome de Krishna. Ele é um ofensor dos seus pés de lótus. É por isso que ele não quer pronunciar os nomes de Krishna. Então todos esses Mayavadis mudam. Sarvabhauma Bhattacharya nem mesmo se inicia novamente. Então, se ele não é iniciado, por que Mahaprabhu toma prashada na sua casa? Você recebe a resposta disso quando você se estabelece em Bhakti pura. Sarvabhauma Bhattacharya deu uma resposta dessa maneira. Essa era a regra. Ele tinha que tomar iniciação como um Vaishnava para que Mahaprabhu pudesse tomar prashada na sua casa, mas Sarvabhauma Bhattacharya vai falar com o rei. Ele diz: ó rei, o que você diz é verdade. Nós explicamos Vaidhi Marga, mas nós, na verdade, temos Raga Marga no coração. Tanto apego, tanto amor. Não existe nenhuma uma fração de um átomo de lacuna com o Senhor Supremo. Eles pensam, se alguma coisa acontecer com Gauranga, eles morreriam. Como as gopis dizem, você caminha pelas florestas de Vrindavana descalço, sem chinelos, sem tamancos. Krishna diz, Yashoda diz, por que você não usa um tamanco? Krishna responde, as vacas estão descalças, então eu também vou descalço. Então, as gopis sentem dor, porque Krishna está sendo, pode pisar num espinho. Nós estamos sentindo dor. As gopis dizem, nós não estamos morrendo porque a nossa vida está dentro de você. Porque nós depositamos a nossa vida dentro de você. Então ela não é mais nossa, nós não podemos morrer, as gopis dizem. Tvai significa dentro de você. Tomate em Bengali. A nossa vida foi colocada dentro de você. E é por isso que não podemos morrer. Porque a nossa vida está protegida por você. O nosso corpo se move como um corpo morto móvel. Mas a nossa vida está com você, elas dizem. Você é Amritamay, você é o Espírito Eterno do êxtase. A sua ausência nos leva até a morte, mas nós não podemos morrer, porque nossa vida está depositada aos teus pés de lótus. Aqueles que estão concentrados nos seus pés de lótus, Krishna, nunca podem morrer. Porque se você bebe o Amrita dado pelos os reis dos céus, o Amrita, a Indra, você poderia morrer. Bhagavan Shri Krishna fala no Gita. Abrahma Bhavana Loka. Nem o Rei dos Céus pode beber o néctar da imortalidade transcendental. Essa Amrita dos semideuses faz com que a pessoa não tenha doença, não se envelheça, mas os Vaishnavas não querem essa Amrita de Indra.
Se aos Vaishnavas é oferecido o local de Indra, a posição de Indra, a posição de Brahma, eles dizem, que inútil, eu não quero. That day I was speaking, Kaivalla narakayate tidasapur akasa puspayate duddantendriyo kalo sarpapatali prakhata danstayate vidhi mahendadishya kitayate visham puruna sukhayate yad koruna kataksha vaivavatam tam gauram evastama. So they don't like. Bhagavan Sri Krishna speaking to topic. Bhagavan Shri Krishna diz para Uddhava, tome, se eu quisesse oferecer para os Vaishnavas a força, diz Krishna para Uddhava, tais posições ou o néctar dos semideuses materiais, eles não aceitariam. Sem Krishna, Prema, eles não querem nada. Um dia, pela misericórdia de Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur, do nosso Guru Varga, se um dia você realizar algo parecido com Krishna Prema, você vai entender o que Prabhupada queria dizer, o que Bhaktivinoda Thakur queria dizer. Não existe outro caminho. Então Swarupa Gosai vai até Varanasi, Swarupa Damodar vai até Varanasi. Ele toma iniciação externamente de um Mayavadi em Varanasi. Mas de qualquer maneira, eu estava falando de Bilva Mangal Thakur. Então, acontecem às vezes milagres. Aqui em Navadvipa, um professor de Nyaya, Nyaya é o campo no qual o Sarvabhauma Bhattacharya era o maior de todos. Quer dizer, a lógica, o pensamento filosófico baseado em lógica. Então, para este professor, Gauranga Mahaprabhu apareceu em sonho para ele. E Gauranga apareceu para ele e disse, me instale a minha deidade. Ele não tinha fé no Senhor Supremo. Como foi possível que isso acontecesse, eu não sei. Então, algum sukriti ele deveria ter. Nós não poderíamos explicar no presente, mas alguma razão ocorreu. Sem alguma razão, as coisas não ocorrem. Saraswati, who is from at present Bangladesh. He was the topmost Mayavadi philosopher. Madhusudan Saraswati era o maior dos estudiosos Mayavadis. Ele era o terceiro nome, talvez o segundo, depois de Sarvabhauma Bhattacharya. Ele era um grande filósofo Mayavadi. Ele escreveu este livro, desse tamanho, Advaita Siddhi, o poder do Advaita Vedanta. Um livro desse tamanho. Mas finalmente o que aconteceu? Ou o devoto, por exemplo, que é descrito no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos do Jaiva Dharma, que encontra Paramahamsa Babaji. Ele ouviu o nome de Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ele ouve um Vaishnava cantando o mantra do Panchatattva. E porque um Vaishnava estava chorando cantando esse Kirtana em Varanasi, desmaiando em êxtase. Mas esse Mayavadi realizou da mesma maneira como Sarvabhauma. Quando Mahaprabhu desmaiou no chão, Sarvabhauma observou suas reações e ele pensou como Sarvabhauma, como é possível? Ele era um Mayavadi, como ele pôde realizar, detectar a devoção, o sintoma de prema no coração de Chaitanya Mahaprabhu se ele era um Mayavadi? Esse tipo de prema neste mundo não existe. A sociedade humana, neste mundo não existe esse tipo de prema.
Esse tipo de prema é uma descoberta nesse jovem homem. Como é possível? Ele é um ser humano ordinário. Como é possível que ele tenha esse tipo de prema? Sudipto Sattva, you can go through Bakas. You should not go because it is Rasa Tattva high. Sudipto Sattva Bhav, which is available in Radharani of this land. Impossible. Sudipto Sattva Bhav, a Nilokena Bhav. Radharani is kind of. Radharani tem esse tipo de bhava. Como que um rapaz jovem assim manifesta esse tipo de bhava? Sarvabhauma Bhattacharya pensa, mas ele detecta esse tipo específico de bhakti que Radharani tem. Esse tipo de sintoma é impossível. É preciso encontrá-lo e compreendê-lo. Então, o sannyasi Mayavadi do Jaiva Dharma pensa, vendo um sadhu desmaiando em êxtase, um Vaishnava desmaiando em êxtase, ele decide e quebra a decisão. Eu preciso encontrá-lo, não posso encontrá-lo, todo mundo sabe que eu sou um sannyasi Mayavadi e não posso falar com esse Vaishnava. Mas ele consegue ouvir esse Vaishnava pronunciando o Panchatattva e isso não foi algo em vão. Então, esse nome, esse Aprakrita Shabda Brahman entrou no seu coração, nos seus ouvidos. O Jaiva Dharma se passa aproximadamente 500 anos atrás. Na época que Pradyumna Brahmachari estava no Nrsimhapali, ele era um associado de Gauranga Mahaprabhu. Talvez Mahaprabhu, se nós calculamos a presença deste companheiro de Chaitanya Mahaprabhu aqui no Nrsimhapali, isso significa que na época que é ambientado o texto do Jaiva Dharma que Maharaj Shambhava está citando, Mahaprabhu tinha saído daqui há uns 50 anos, deixado o mundo material uns 50 anos no máximo. Então, este Vaishnava procura os Vaishnavas aqui em Navadvipa, porque ele perde o Vaishnava que ele vê cantando os santos nomes e o Panchatattva em Varanasi. Ele não consegue alcançar esse Vaishnava. E aqui em Godruma ele procura um verdadeiro Vaishnava. Ou, por exemplo, o caso de Madhusudana Sarasvati. Quem sabe como ele se foi transformado? Ele era um Mayavadi também. Ele tomou banho no Ganges, veio aqui até Navadvipa e seu coração se transformou. Algo deve ter acontecido, nós não sabemos exatamente o que. Então, finalmente, quando a sua Vesha, quando Madhusudana Sarasvati vai abandonar seu corpo, todos os seus discípulos perguntam, Gurudeva, você pode dar alguma conclusão final antes de abandonar o corpo? Você disse tantas coisas. Antes de abandonar o corpo, nós queremos ouvir a sua conclusão final. Você falou, você escreveu muitas coisas. E aí ele começou a falar sobre Krishna. Ele escreveu um livro, eu tenho esse grupo, chama-se Bhakti Rasayana. Como é possível que o Mayavadi tenha escrito um livro chamado Bhakti Rasayana, o êxtase que vem de Bhakti, a rasa Rasayana que vem de Bhakti. Então, o personagem do Jaiva Dharma, ele vai ser chamado de Vaishnavadas. Aquele que em Varanasi vê o Vaishnava cantando os santos nomes, o Panchatattva. Então, ele vem aqui, abriga os pés de lótus para Mahamsa Babaji e ele se torna Vaishnavadas e dá resposta para perguntas de todos os sábios que vêm até aqui interrogar os Vaishnavas. Então, qual é a conclusão da vida deste outro Mayavadi? Ele pronuncia este mantra.
param kimapi tattamaham. How speaking? That with O que ele pronuncia? Aquele que canta Vamsi, aquele que assopra na flauta, na Vamsi, body color is like que cloud. tem a cor da pele como a das nuvens, como a cor das nuvens. I know him to be Eu o the conheço como a conclusão final. Pitambara. Pitambara. Pitambara, aquele que usa I want to uma roupa da cor do fogo. advise. That is the final conclusion. What Shankaracharya told something. I have so many writings of Shankaracharya. Então, Sankaracharya também, no último momento, escreveu sobre Krishna. Escreveu muitas coisas sobre Krishna, mas os Mayavadis não querem ler esses textos. Not only Mahamudra Sutra, all other things, all other writings. He writing Krishna Stava. Ele escreveu Krishna Stava, como se ele estivesse observando Krishna. But nobody Ele escreve o que ele está enxergando, mas ninguém quer aceitar. they want to accept that Mayavada. Eles querem aceitar somente os textos Mayavadis de Shankaracharya. Ele, antes de abandonar o corpo, declamou Bhajan Govinda, Bhajan Govinda, este mantra do Brahma Samhita. Sanskrit Vyakaran, Panini Vyakaran cannot save me. Panini Vyakaran can save me. A gramática do sânscrito de Panini pode me salvar? Que gramática Goraksharadas Babaji Maharaj estudou? Somente seu coração. We can show so much capacity. Então nós podemos mostrar infinitas capacidades, Guru Bhagavad used to speak and mas sem Bhakti nós não temos capacidade nenhuma. but when he heard the sloka, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj brincava, dizendo ele queria me tornar um Vaishnava, mas quando eu ouvi a definição da humildade no verso Trinada Pisa Nityana, eu pensei, é impossível me tornar Vaishnava. I was always thinking how to become a great Vaishnava. Eu estava sempre pensando como me tornar um grande Vaishnava. Word that we'll have to become Trinadapi, Amalakandapi. No, it is E eu ouvi dizer que eu tenho que me tornar Trinadapi. Não, isso não é possível. this is Eu posso fazer qualquer coisa, mas isso é impossível. Trinadapi, we cannot. Trinadapi eu não consigo. Not that false. A verdadeira Trinadapi, não Prabhupada used to say, aquela que é falsa, aquela que é o teatro. somebody is Prabhupada Bhaktisiddhanta falava usava essa expressão oh, don't know what. em, Not em Bengali, quando a pessoa vinha com humildade muito assim, eu sou muito humilde. Prabhupada apontava e falava, kapat, trapaceira. Se você vê, se você realmente faz bhajana, você olha para as pessoas e vê quem é genuíno e quem é falso, automaticamente. Os tolos não conseguem entender, porque eles não estão fazendo o verdadeiro bhajana. Como eles podem entender quem é verdadeiro e quem é falso? Essa é a conclusão. Aquela deidade está lá. Na tua agora, uma deidade de Mahaprabhu que está dançando. Então, um escultor, um carpinteiro, nós não devemos falar. Nós não devemos imaginar que Jagannatha ou as outras deidades sejam de pedra ou de metal. Mas este homem que sonhou com Mahaprabhu dançando pediu que fosse realizada, então essa mesma deidade Mahaprabhu dançando, e ela está lá. Eu posso dar muitos exemplos. Prabhupada escreveu um livro pequeno chamado Mani Manjari. O nome do livro Mani Manjari, ele fala da antiga guerra contra os Mayavadis na época de Madhvacharya, e os devotos puros aceitavam o sannyasi externamente para salvar a própria vida, esperando pela misericórdia do Senhor Supremo. Se você não aceitava o sannyasi Mayavadi naquela época que Maharaj está citando, as pessoas eram assassinadas. Todos tinham que ser Mayavadis. Eles atacavam os Vaishnavas. Eram as regras oficiais.
Ou quando, por exemplo, os britânicos invadiram a Índia, ou quando os persas, os farsis invadiram a Índia, os portugueses invadiram. Se você não se tornasse cristão, eles eram assassinados em Goa. Os muçulmanos também fizeram o mesmo tipo de ameaça. Ou você se torna muçulmano ou vocês serão mortos. E eles dão doação, compram a conversão dos hindus. Se você seguir os cristãos, nós vamos lhe dar dinheiro. Mas o Hindu Dharma nunca fez pressão para ninguém. Você não consegue descobrir um instante na história no qual os hindus pressionaram alguém para se converter. Eles aceitaram qualquer tipo de ataque, mas mesmo depois disso, o Sanatana Dharma nunca foi destruído e também nunca forçou ninguém a se converter. Porque o Sanatana Dharma existe eternamente. Mas existem dharmas provisórios que no mundo existem durante um período, provocam caos, mas depois desaparecem. Sada significa eterno, tanoti significa aquilo que é propagado, aquilo que se expande. Sada tanoti. Sanatana significa eternamente expansivo, eternamente presente. O mundo inteiro, os budistas atacaram também os hindus. Você vai ter que tomar o Dharma budista também com ameaças de morte. E aí Shankaracharya se manifestou. Mas o Sanatana Dharma continua vivo, intacto. Shankaracharya também, no Chaitanya Charitamrita está escrito que Shankaracharya quis proteger o Sanatana Dharma. Ele mantém o Sanatana Dharma por trás e aparentemente prega o Mayavadismo. Ele dizia que as pessoas, Veda Mukhe, ele aparentemente seguia os Vedas, mas internamente eles eram Mayavadis. Mas no Veda não existe uma confirmação filosófica da filosofia Mayavadi. O que Shankaracharya fez? O que ele fez? Ele quis coletar algumas palavras especiais do Gita, dos Upanishads, dos Vedas, para estabelecer o Mayavadismo. Ele recortou o conhecimento, ele fez um malabarismo. Ele era tão esperto que ele recorta os versos, ele não pronuncia os versos seguintes, que depois glorificam Krishna. E os Mayavadis aceitam esse recorte aleatório. Ele tira as palavras dos Vedas, mas por acaso ele não toca o Bhagavatam. Ele sabia que ele não podia tocar o Bhagavatam. Porque o Bhagavatam é o próprio Krishna. E Shankaracharya, no fundo, é o maior devoto de Krishna, ele é o próprio Shiva. Shankaraha, Sakshat Shankaraha. Então, o próprio Senhor Shankara é Shankaracharya. É por isso que ele não usou o Bhagavatam para recortar essa sua nova filosofia. E ele criou uma filosofia que parece muito saborosa. A alma fica interessada em achar que é Deus. É como um molho, uma cobertura de queijo. E as pessoas querem comer isso. Eles vendiam isso como bolo quente, bolo fresco. Oh, pão quente, olha aqui, nós somos o Brahman, compre, compre. Ah, que fácil.
Por que nós vamos fazer vida devocional se nós somos o próprio Deus? Você é Deus, eu sou Deus, pronto, acabou. Somos todos o mesmo maluco. Estamos todos loucos. Essa é a visão deles. Mas Swarupa Gosai não é assim. Não entendo mais Swarupa Gosai. Ele toma sannyasi de um Mayavadi, mas na verdade ele é um companheiro eterno de Gauranga Mahaprabhu. Não somente um companheiro eterno. Ele também tem seu Swarupa em Vrindavana. Swarupa Gosai é um companheiro eterno de Gauranga Mahaprabhu no Gauranga Lila, mas ele também... Uns dizem que ele é Lalita e outros dizem que ele é Vishaka. O nosso Guru Varga diz que ele é Lalita e que Vishaka é Raya Ramananda. E por isso o tempo todo Lalita sempre protege Radharani. Então nós vamos entender isso aos poucos. Nós ainda temos mais 12 dias. Então agora Swarupa Gosai vem. Ele tomou sannyasi e se foi. Depois ele ficou informado que Mahaprabhu tinha ido para o sul da Índia. Então ele não sabia como procurá-lo. Onde estão os sannyasis? É difícil descobrir. Então ele espera. Talvez o Prabhu possa se perder. Porque um sannyasi pode caminhar solitariamente para lá e para cá em lugares ermos. Então ele espera com toda a paciência e finalmente ele recebe a informação de que o Senhor Supremo voltou do sul da Índia. Imediatamente ele deixou tudo e foi para Nilachal Dham. Quando eu ouvi que meu Guru Maharaj, meu Shiksha Guru de Shyamdas Babaji Maharaj, Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj, Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj disse para Shyamdas Babaji Maharaj que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj tinha abandonado o corpo. Eu estava com ele e ele me chamou, disse, chamem o Baba. E eu falei, nossa, que estranho, ninguém conversa nesse horário da manhã. Ele falou, sente-se. E aos poucos ele disse, seu Guru estava muito doente. Depois, finalmente, quando eu estava mais adaptado, ele disse, seu Guru se foi. Ele finalmente falou comigo, me consolou. E eu levantei, peguei um saco de batata, não tinha uma mala. E coloquei 2 ou 3 panos, pouco que eu tinha, e sem um tostão eu comecei a correr. Porque eles iam trazer o divino corpo dele aqui em Navadvipa e eu vim até aqui, conta Shambhava. Então, pelo nome de Gurudeva, nenhum problema poderia se manter. Então, dessa maneira eu vim aqui. Eu joguei o meu saco de batata naquela Shiv Mandir, onde eu conheci Shyamdas Babaji Maharaj, parênteses. Depois estava tudo sujo, eu fui lavar, tomar banho, lavei até meu coração. Então, naquele momento, Gurudeva, o divino corpo de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj entrou no templo. E eu pude vê-lo. Eu vi a cerimônia do Samadhi, eu tomei prashada. A última prashada do meu Guru Maharaj, de Shyamdas Babaji Maharaj. E todos se foram e eu fiquei ali no Samadhi de novo. Todo mundo se foi, não tinha mais ninguém, eu fiquei sozinho ali. E eu perguntei para ele, me dê suas instruções. Então, de qualquer forma, voltando a Swarupa Gosai, ele não esperou nem uma fração de segundo e saiu correndo para encontrar Mahaprabhu no sul da Índia, da mesma maneira. Então ele foi correndo como um corredor de maratona, assim como Shambhava fez quando ele veio se despedir de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então, quando ele chegou lá, eles disseram, onde ele está? Disseram para ele, ele está no templo de Kashi Mishra, que era o Gambhira Mandir. Então,
Mahaprabhu era fácil vê-lo, porque ele era muito alto. Even from outside, everybody remembers Mahaprabhu. De longe as pessoas viam So Mahaprabhu. tall, Mahaprabhu was so tall. Immediately, everybody, who are you? Some devotees speaking. Oh, Swarup coming, Swarup Quem é você? Swarup coming to you. Purushottam Quem é que veio? E ele diz, Purushottamacharya Swarupa Damodar veio. E ele levantou e foi abraçá-lo. Day, night E time, disse, hoje de noite você apareceu para mim em sonho, eu vi que você estava vindo. saw that you are coming today. Eu vi que você estava vindo. So I was blind, I was blind, so you come. Mas eu estava cego e agora que você veio, eu consigo enxergar. After that, Mahaprabhu abraça ele. was given accommodation near Mahaprabhu. E Mahaprabhu Near Mahaprabhu. pede para que ele se acomode perto Nanda stayed de onde ele estava acomodado. Então Jagadananda estava lá, Mukunda também. Swarup Gosai also Swarupa giving Gosai agora accommodation chegou e foi this acomodado. way. Swarup Gosai was giving accommodation inside. And one sevak also given. Então ele recebeu um sevaka também. Mahaprabhu, there is no security. Sometimes Mahaprabhu taking prasadam here. Às vezes Mahaprabhu tomava prashada com eles, às vezes em outro lugar. All devotees they are very invited. Mas todos os devotos estavam sempre convidando Mahaprabhu, venha tomar prashada comigo, venha para tomar prashada comigo. Sometime in Gambhira. Então às vezes Mahaprabhu tomava prashada aqui, às vezes tomava prashada lá, That all Navadvipasi, às vezes na Gambira. Mas eu já disse aqui de Shambhava, todos os Navadvipasis, sob a guia de Shivananda Sena, todos eles foram até Nilachaladam to stay with Mahaprabhu para ficar com Mahaprabhu, para ficar 4 meses continuamente, 4 months. They have durante todo o Chaturmasya. all E devotees. eles organizam todos os seus programas, eles trouxeram coisas para Mahaprabhu, coisas especiais. Bring some Jagannath prasadam. They come. Então, às vezes eles cozinham, às vezes eles trazem Jagannatha Prashada Mahaprabhu this way all Sankirtan. e dão algo para Mahaprabhu. Now Mahaprabhu E o Sankirtana continua o canto dos santos nomes. not showing that. Agora Mahaprabhu não manifesta passatempos especiais. This way. All Advaita Gosai, Swarup Gosai. Então ele faz o Nama Sankirtana o tempo todo. Like Então gradualmente, como nós já explicamos, like all rivers todos os rios correm na direção do mar, flowing and going to the ocean, right? vão na direção do oceano, desembocam no oceano. Sarvabhauma Bhattacharya já havia dito isso. Agora é o You are momento. ocean of prema. Você é um oceano de All prema. river, here, there, they're going to Todos come os and rios be automatically. Mahaprabhu not inviting anybody. vêm até ele. Mahaprabhu não convida ninguém, mas todos os devotos da Índia vêm até ele, Magnetic attraction. como atraídos por um Nobody imã. can understand how. Ninguém pode entender como, mas todos vão até lá. Very much interested to serve Prabhu. Sarupa Gosai, por exemplo, está extremamente atraído por servir o Senhor Supremo. Jagadananda Pandit E agora, junto com Jagadananda Pandita, helping Jagadananda. ele ajuda Jagadananda Pandita, pois ele é sênior. One day both of them, Swarup Gosai Então, um dia, ambos, Sarupa Gosai e Jagadananda, decidem sobre o que fazer. in Prabhu, winter season, no inverno, in the ground. você deita aqui nesse chão frio, como é possível? Como nós podemos permitir? Prabhu taking rest on the Como nós podemos permitir que você se deite aqui no chão frio? Why not we can Sarupa Gosai disse, nós podemos arranjar algo, um colchão? who cannot take. O Senhor Supremo não pode deitar aqui no chão. I am there, no problem. Ele diz, eu vou fazer com que ele aceite. Wanted to arrange Sarupa Gosai arranja muitas folhas de banana, original mattress was given to you. porque ele tinha recebido um colchão. Só que Mahaprabhu ficou bravo. Ele falou, é por isso que eu tomei sannyasi. Vocês querem me trazer uma cama confortável e um super colchão com travesseiros? É por isso que eu tomei sannyasi? É por isso que eu fiz renúncia? Ah, sim, sim. Vocês estão certos. O Senhor fica bravo. Vocês querem que eu aceite tudo isso? Amanhã vocês vão falar, vocês vão trazer cada vez mais confortos, é por isso que eu tomei sannyasi? Leve embora, ele falou. Ele jogou tudo fora. E os devotos ficaram tristes, então, nessa primeira tentativa. Mas a gente não pode suportar que o Senhor deite no chão gelado. Como a gente pode suportar? Ele toma banho gelado 3 vezes.
Ele vai nos mostrar como um brahmachari e um sannyasi devem tomar banho 3 vezes por dia, cantar os mantras. Como nós podemos suportar? Então, finalmente, Swarupa Gosai usa seu cérebro. Então, ele vai arranjar folhas secas de banana, de bananeira. Muitas, muitas. E cada uma daquelas folhas de banana ele corta ao meio, em tiras pequenas. Então, depois disso, de Govinda, ele arranja um pano velho de Mahaprabhu, cor de açafrão. Era um pano velho dele. O que você vai fazer com isso, perguntou Govinda, para dar para mim? E ele coloca essas folhas secas dentro desse pano. Um pano embaixo, as folhas de banana no meio, outro pedaço de pano por cima e costurou com a mão. Dessa maneira, Swarupa Gosai faz uma espécie de colchão e um travesseiro bem simples. E com medo ele se aproxima de Mahaprabhu. Se você puder me aceitar, eu tenho um pedido. Que pedido você tem? Então, primeiro você tem que dizer que você não vai rejeitar meu pedido. Primeiro eu quero saber. Não, não, não. Nós temos um pedido que você tem que aceitar, Senhor. Todos os devotos estão sentindo dor por imaginar você no chão frio. Então, pela ajuda dessa folha de banana, a gente fez essa espécie de proteção. Por favor, aceite. O Senhor não fala nada para Swarupa, porque ele ama muito Swarupa Damodar. Ele queria rejeitar, mas ele não tem coragem. Então, pelo pedido de todos os devotos de Sarvabhauma Bhattacharya Advaita, os devotos estão pedindo. Então, o que fazer? Ele aceita essa espécie de travesseiro e de colchão, feito de folha seca. Então, Swarupa Gosai agora está lá, ajudando Mahaprabhu o tempo todo, e Mahaprabhu está ocupado com Haridas Thakur. Haridas Thakur também está lá. Então, Mahaprabhu está cercado de devotos, porque todos os rios desembocam no oceano. E agora nós podemos ver que Raghunath Das Goswami também chega. Então, e depois Haridas Thakur, Sanatana Goswami, para ficar com Mahaprabhu. E depois Rupa Goswami também. Tudo isso nós vamos discutir. O Haratha Yatra, o festival, qual é o humor de Mahaprabhu. E como Mahaprabhu, depois de muito tempo, entra na sua Antar-lila. Isso não vai começar agora. Agora está fazendo uma lila inicial. Ou, não, uma lila intermediária, uma lila mais normal. Então, todos os devotos convidam ele para ir até o Jagannatha, o templo de Jagannatha, fazendo lindos festivais. E um dia, Sarvabhauma Bhattacharya pensa, a maioria do tempo, ele convida Mahaprabhu a trazer uma prachada do templo de Jagannatha. E agora Sarvabhauma Bhattacharya quis fazer um arranjo especial para Mahaprabhu. Porque Sarvabhauma Bhattacharya pensa, quando todos os sannyasis estão lá, Mahaprabhu fica tímido. Ele não pode tomar prachada. Ele toma prachada, mas para explicar a todos, ele toma um pouquinho só. Então Sarvabhauma Bhattacharya pensa, hoje eu vou convidar Mahaprabhu de tal maneira que nenhum outro sannyasi venha, porque às vezes 2 ou 3 sannyasis vêm com ele tomar prachada. Então ele ora, ó Senhor, eu gostaria de convidar você para te dar prachada sozinho. Como será possível? E ele ora. Porque todos os dias 2 ou 3 sannyasis vêm. Então Sarvabhauma Bhattacharya ora para Jagannatha. Jagannatha, essa situação é possível que ele venha sozinho? Dessa vez ele pede
para dar para Mahaprabhu. In the meantime, No meio at tempo, the time of prasadam no noon, momento da prachada, big torrential rain started. uma chuva With começa thunderbolt, gum, gum. com trovões. Started. Mahaprabhu somehow E Mahaprabhu, de alguma reaching that maneira, spot, chega lá and no sannyasi could reach. e não tem nenhum outro sannyasi que vai. With you, somebody come. Sarvabhauma Bhattacharya I don't know pergunta, what alguém veio com você? Big torrential rain. Someone gone here, someone all Com scattered. essa chuva, todos acabaram fugindo, se esconderam. Eu vim aqui, cheguei pela misericórdia de Jagannatha. Ele não diz que ele é o próprio Jagannatha. So, very happy. Sarvabhauma Bhattacharya fica muito feliz. Ele presta reverências a Indra Maharaj. Você resolveu a situação. Indra, today you can get some blessing. Today you are going to fulfill my heart. I was expecting that. So you can get some bonus mark. So this way, Então, dessa maneira, eles arranjam a prachada. to the full satisfaction. Até Mahaprabhu aceita a prachada até o máximo da sua satisfação. This way, so many lila happen. Então, muitos passatempos ocorrem. Homa Buddha are already gone. All devotees dancing, singing, everything all going on. Now our Então, agora, Raghunath Das Gosai. nosso Raghunath Das First of all, I Gosai should vem. explain the sloka actually. Então, eu deveria explicar o verso. Elodunito Kedaya, Visodaya, Prathumido Damodaya. When, I forgot to speak, when Swarupa Gosai came fast and prayed Dandava, then he speaking this sloka. Então, That I am quando traitor. Swarupa Gosai Prabhu, I vem e am presta reverências, traitor. ele diz este verso, eu sou um traidor. Swarupa Gosai, Mahaprabhu speaking, it is E Mahaprabhu you diz, coming to me, você vir it is até your mim, kindness, you coming to me, você vem isso pela sua you are just misericórdia. speaking opposite. I went away leaving you. Eu deixei I você went away leaving you. You took em sannyas. Navadvipa e você I foi e was tomou blessing, sannyas. you happy decision. Eu tomei essa decisão, But you are so mas merciful, você é tão misericordioso you're going to catch me here from que Varanasi você and you bring me here. me trouxe de Varanasi até aqui. I leave you, but you Eu don't deixei leave me. você, mas você não me deixou. This is called real master. Este é o verdadeiro Guru. But you are not leaving me. Somehow you are Eu te abandonei, mas você não deixou. bring me here. Você me trouxe até aqui, diz Swarupa Gosai. Very easily. Very easily. De maneira muito fácil você me trouxe até Just você. from sky, if some special thing, like when Indra wanted to do Abhishek of Krishna. Como quando Indra quis fazer o Abhishek de Krishna e ele derramou essas flores. Quem derrubava as flores? Ninguém sabia, os semideuses. Então a misericórdia chovia do céu. Imensa misericórdia. Your daya can never be compared. A tua misericórdia nunca pode ser comparada com nada. This kripa we cannot expect. Essa misericórdia nós não podemos esperar. It can make a big agitation inside heart. Então você vai So it's revolting. vai acontecer uma agitação dentro do nosso coração, porque nós sentimos a tua misericórdia plena. After that speaking, Shashwat Bhakti Vinodaya. Your daya A is tua so misericórdia, a tua doya. Doya é misericórdia também. great. At the same time, how easily available. A tua misericórdia é tão extraordinária ao mesmo tempo, apesar de ser raríssima, ela é tão fácil de obter. It is your highness. E essa é a tua majestade, So, a tua Shashwat magnanimidade. Bhakti Vinodaya. Immediately after looking at Mahaprabhu, Então, imediatamente depois de olhar para if Mahaprabhu, not, Mayavadi also changed. ele mudava o coração até dos Mayavadis ao olhar para ele. So, Shashwat Bhakti Vinodaya. Whenever somebody can come in front of you, looking Quando at alguém vem diante de você e olha para você, ele disse, imediatamente tal pessoa pode receber Bhakti, wives of, como as esposas do rei Prataparudra. cannot remember. When Mahaprabhu going to Quando Mahaprabhu Vrindavan. vai até Second, Vrindavana, we are not coming in this point now. nós não vamos tocar este ponto.
Agora Mahaprabhu está vivendo uma vida normal em Nilachal, mas mais adiante ele vai querer ir para Vrindavana. E a cada vila de lá até Vrindavana, Pataparuda manda fazer uma cabana toda pronta para ele poder caminhar até lá. E a prashada era levada por um cavalo hiperveloz, que corria. E quando o Mahaprabhu chegava lá, porque de hoje ele ia daqui até lá, eles calculavam quanto o Mahaprabhu corria. Então o cavalo corria e levava a Mahaprashada todos os dias para o Senhor Supremo, até o último momento, até ele chegar até perto de Vrindavana. Eu não vou contar isso agora, isso é para depois. Então isso vai acontecer nesse momento. Então o nosso Raghunath Das Goswami Pada gostaria de vir. Então o Raghunath Das Goswami quer encontrá-lo, mas Mahaprabhu dá outro conselho, ele não diz venha comigo. Ele encontrou Mahaprabhu, mas Mahaprabhu pediu que ele voltasse para casa. Ele dá este conselho, porque Raghunath Das Goswami quer se aproximar de Mahaprabhu diretamente. E ele diz, primeiro você tem que receber a misericórdia de Nityananda, volte para casa. Então, Nityananda Prabhu estava em Panihati, é uma história longa. Então, por este conselho, nós temos que entendê-lo. Por que Mahaprabhu diz assim para Raghunath Das? Porque ele era um companheiro eterno de Mahaprabhu, Raghunath Das. Ele faz isso para nos ensinar, todos sabem, para que nós não mostremos uma renúncia como um macaco. O macaco é o renunciante mais especializado. Ele rouba até celular, óculos em Vrindavana. Um homem veio de fora do banco, saiu do banco. O macaco veio, achou que aquilo era algum dinheiro, pegou o pacote e todo o dinheiro voou. Ele estava com dinheiro na mão, o macaco veio, pum, pegou o dinheiro e puf, todo o dinheiro voou na rua, tudo. Parou o trânsito. Todo mundo coletando dinheiro ali. Os macacos fazem isso. Uma vez, um macaco pegou meus óculos 2, 3 vezes. Agora eu fiquei esperto. O macaco era esperto antes, agora quem está esperto sou eu. Diz Maharaj. O macaco não tem medo de mim, não. Ele sabe que eu sou bobo. Eu mesmo de turbante e com uma vareta na mão, eles vêm e pegam meu óculos. Eles vêm de frente, que nem como se fosse um cavalheiro. E pegou e pulou e pegou meu óculos. 3, 4 vezes. Agora não. Agora o macaco não vem. Eu ponho o óculos na bolsa. Sim, devoto, nosso Sadhu Maharaj. Não o Sadhu Maharaj que vocês conhecem, um outro. Um discípulo de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, Paramgurudeva. Ele mandou um brahmachari que estava vestido de açafrão. Falou, olha, vai no mercado, traga doces. Ele traz muitas bolsas. Ele era forte, traz um monte de doce. E os macacos vêm
tudo em volta dele, roubam todas as bolas, todos os doces. All sweet ball in the road. rolling down. As bolas dos doces rolaram no chão e os macacos todos vieram para pegar. This is called the vairagya of monkey. Essa é a renúncia dos macacos. Eles não têm nada na mão. Parece que estão assim, sem querer nada, mas quando vem alguém, eles roubam tudo. And in the middle, they can attack. That's why Mahaprabhu wanted to choose. É por isso que Mahaprabhu escolhe essa palavra. A vairagya dos macacos, a renúncia dos macacos. Eles parecem que não querem nada, eles ficam olhando para o outro lado e quando vem, pum, pegam tudo. É por isso que ele quer nos ensinar Yukta Vairagya, a vairagya que usa as coisas materiais a serviço de Deus. Esses dois versos são o ponto básico do Gaudiya Bhajana. Se alguém em sua vida puder realizar esses dois versos, então ele vai entender tudo. Essa é a fórmula. Como na matemática. Uma equação, às vezes você pode resolvê-la em 2, 3 páginas. Então, dessa maneira, ele diz para Raghunath Das Gosai, volte para casa, viva sua vida normalmente e depois vá até Nityananda antes de vir até mim. Então ele segue essa instrução. Antes seus pais estavam muito ansiosos, mas ele sempre queria escapar. Então o pai e seu tio mandavam servos para prender Raghunatha e trazer ele de volta para casa. E de novo o Raghunatha fugia. E de novo ele mandavam os guardas prender Raghunatha e trazer o filho de volta para casa. E ele não conseguia fugir. E Mahaprabhu quis nos ensinar. Espere a oportunidade certa para vir. E vá primeiro falar com Nityananda. Por enquanto, volte para a sua vida normal. Então, ele vai viver normalmente. E o pai e a mãe pensam, talvez nosso filho agora tenha se acalmado, ele não quer mais correr atrás desse Chaitanya Mahaprabhu. Mas aí Mahaprabhu vai para uma cidade ali perto. Eu estou cortando a história um pouco. Isso que eu estou falando já teria acontecido o Ratha Yatra, mas eu estou pulando um pouco. Vocês têm que organizar o que eu estou falando. Então Nityananda Prabhu, porque todos os anos Gauranga Mahaprabhu, em que ano Raghunatha Goswami se foi? Porque os pais mandaram seus servos buscá-lo nesse grupo de peregrinos ou naquele outro grupo. Então, esses fatos ocorreram em anos diferentes. Então, os servos procuram o jovem Ramananda. E eles perguntam, onde ele está? Vocês acharam meu filho? Não, nós não o encontramos. Então, nesse ano, nós precisamos calcular qual é o ano que ocorre isso. Ele passa por um outro caminho. Ele não vai pela mesma estrada fácil. Ele passa por um caminho mais longo, pelo qual o caminho todos os devotos vão. E naquele ano ele fica esperto e fala, se eu for caminhar por esse caminho, eles vão atrás de mim e vão me pegar. Então ele faz uma outra vila, ele faz um zigue-zague. E ele até jejua para chegar lá.
Então, particularmente neste ano, quando Nityananda Prabhu quis dar misericórdia para ele, nesse ano particular, Nityananda Prabhu coloca a sua perna sobre a cabeça de Raghunatha, Nityananda, e diz: hoje eu vou lhe punir. Estou lhe procurando e você estava se escondendo. E que punição ele vai dar para Raghunatha? Você vai ter que fazer um festival com todos os produtos de leite, iogurte, doces. E ele aceita essa punição. E agora Nityananda fala, agora você pode voltar para casa. E pela misericórdia de Krishna, você vai poder sair da sua casa. Seus pais vão liberar você. Nityananda dá essa bênção. E agora quando você alcançar Mahaprabhu, quando você alcançar Nilachal, então Mahaprabhu vai lhe dar aos pés de lótus de Swarupa Goswami. E ele faz essa previsão. E você vai poder fazer Antaranga Seva. Nós vamos explicar que tipo de Antaranga Seva amanhã. Depois da bênção de Nityananda Prabhu. Então o nosso Raghunathas Gosai espera para essa oportunidade e de repente isso ocorre. Porque eles pensaram que o filho já tinha se acalmado, mas aí um dia não tem mais guardas esperando. Então Raghunathas começa a correr com a mesma roupa que ele estava, sem nada, ele sai. E no caminho ele encontra Jadunandanacharya. Onde você está indo? Onde você está indo? Raghunatha pergunta, e você? Está indo aonde? Olha, o meu sevaka, que estava fazendo o serviço da deidade, se foi. Ele estava indo para a sua causa. Ele fala, então vá lá que daqui a pouco eu volto. Ele não disse que estava fugindo. Senão ele poderia informar seus pais. Então, dessa maneira, ele caminha noite e dia. Às vezes ele descansa um pouco, 2 ou 3 vezes. Em 12 ou 15 dias ele chega até Jagannatha Puri. Ele corria por dia, às vezes 70 quilômetros. Ele tomou um pouco de leite 2, 3 vezes só, para encontrar com Chaitanya Mahaprabhu. E amanhã nós vamos discutir como foi esse encontro. Raghunatha vai prestar reverências. Hoje nós não temos mais tempo. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Sri Chaitanya Tavadaya, Bhuyadamanadaya, Vanchakalpadurus, Kripa Sindhu Patitanam Pavana Bhuvishna.